Olá pessoal, boa tarde. Voltamos então, dando início ao nosso estudo de hoje, começamos o livro Projeto Nacional de Desenvolvimento, naturalmente pelo prefácio. O prefácio nada mais, nada menos é de Mangabeira Unger, né? Ele que é filósofo, teórico social brasileiro, professor de universidade de Harvard desde os 25 anos de idade, o cara é feríssimo, um gênio. Tem inúmeros livros publicados, um dos mais recentes, Economia do Conhecimento, que eu estou lendo agora e pretendo fazer um estudo sobre ele depois desse livro do Ciro, onde ele afirma que o conhecimento está revolucionando a produção no mundo e excluindo a grande maioria dos trabalhadores e empresas. Mas esse mesmo vanguardismo, incluindo as pessoas, ao contrário, pode acelerar o crescimento. Se você inverter essa lógica, você vai reverter a desigualdade. Tem como resultado a depressão ao crescimento e a agravação da desigualdade, feito do modo que está sendo feito agora. Mangabeira, nesse prefácio, já começa elogiando Ciro Gomes. Sem dúvida, uma inteligência vigorosa, né? Abre aspas. Curiosidade intelectual, conhecimento íntimo dos negócios de Estado, nutrido de experiência e pesquisa e amparado pelo estudo de outras realidades nacionais. Audácia, clareza na construção de proposta nacional e coragem para enfrentar os obstáculos que se opõem à sua efetivação. Fecha aspas. Mangabeira Unger continua dizendo que o Brasil precisa de ideias para equipar os brasileiros e transformar nosso recurso natural mais importante, que é a vitalidade do seu povo, né? Em ação fecunda, ou seja, próspera, que tragam resultados positivos para o país. Essa é a nossa tarefa aqui. Ciro Gomes aborda os brasileiros como agentes participantes dessa construção, e não como fazem costumeiramente na política brasileira, que vê o povo apenas como beneficiário a ser aliciado. Enfim, aquele jogo de tomar lá da cá com o próprio eleitorado, com a própria população. E não é transformadora. Não vivemos um grande momento de construção de ideias, desde os tempos de Getúlio Vargas, diz Mangabeira. Determinado a cumprir esse papel, Ciro Gomes explica o que aconteceu no país nas últimas décadas e por que chegamos a este quadro de estagnação econômica, desagregação política, divisão e rendição nacional aos interesses externos de outros países, entreguismo. Ele contrasta a sua proposta com dois princípios básicos que predominaram nos governos de períodos recentes. Primeiro, o que ele chama de fiscalismo financista, aquela visão contábil estrita, acontecido durante os governos de Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, na década de 90, e depois ressurgiu com Temer e agora com Bolsonaro. Esses governos apostaram na diminuição do Estado brasileiro e na confiança extrema ao sistema financeiro. Daí porque é financista. Ao restringir as ações do Estado, entendem que a iniciativa privada resolverá por si só os problemas sociais. Ledo engano, o que explica suas iniciativas em vender as empresas públicas essenciais como siderurgias, as hidrelétricas, a Eletrobras, distribuidora de eletricidade, a Petrobras, que está sendo fatiada e sendo vendida e entregue aos poucos, não aos muitos, e terceirizar serviços de saúde, como aqui em Santos está acontecendo também, transporte e educação, por exemplo, nós estamos vivendo isso aqui. Segundo, o que ele chama de nacional consumismo, que prevaleceu nos governos do PT, com Lula no primeiro mandato e da Dilma, né? Teve o mérito de diminuir a pobreza, mas pegou o caminho mais fácil, ou seja, usou nossas riquezas naturais, como a agricultura e a pecuária, a mineração, cujos valores internacionais para a venda estavam muito altos, para pagar a conta de consumo das pessoas nas cidades. Em vez de organizar e qualificar o sistema produtivo, ou seja, a produção nacional, e capacitar os brasileiros com boas escolas e treinamentos técnicos, apenas se prestava a vender nossos recursos naturais para trocar por benefícios que melhoraram a vida das pessoas mais pobres, mas não transformavam definitivamente suas vidas.
É lógico que você comprar um carro, uma casa, uma moto é bom, mas depois não poder manter isso também você não consegue, né? Uma coisa é ganhar o Bolsa Família e sair da miséria. Outra coisa é ganhar uma Bolsa Família e ter estudo qualificado, profissional e mudar a sua vida e de suas próximas gerações. Ao mesmo tempo, mantiveram os juros na estratosfera. Olha aí a carta dos brasileiros fazendo o jogo dos financistas. Isenções de impostos para as elites, contribuindo definitivamente para a desindustrialização do país. Não podia ser diferente. Foi só o preço do petróleo, da soja, do minério de ferro e outros produtos que vendíamos cair no mercado internacional, acabou-se a festa. Não tinha dinheiro para pagar mais o consumo urbano. Faltou dinheiro para pagar também os benefícios sociais, principalmente, e oferecer os privilégios para as elites financeiras. Jogar lá e jogar cá. Aí o governo Dilma começou a cair de vez. A elite fazia análise e críticas. Ciro Gomes apresenta propostas para o desenvolvimento do nosso país. E essas propostas são baseadas nas seguintes diretrizes. Aí, segunda parte do livro. O prefácio é a apresentação do livro. Primeiro, proposta. Além de entender a importância da indústria convencional, essa principalmente baseada no Sudeste, de fabricar as coisas, que entendemos que buscar a economia do conhecimento, rica em ciência e tecnologia e dedicada à inovação permanente. Fundamental entender isso. A China que não nos deixa mentir. Não estamos mais no tempo só de fabricar enxada. Nós temos que pensar e conhecer, inovar. Segundo, propõe enfrentamento através das duas dinâmicas ao mesmo tempo. Uma de cima para baixo, aproveitando o potencial do complexo agropecuário, do complexo da energia, do complexo de saúde e farmacêutico e do complexo de defesa, como fontes para o desenvolvimento produtivo e tecnológico. Outra dinâmica importante é de baixo para cima, usando meios que o Estado já dispõe, de treinamento e capacitação. Sebrae, todos os Senais, Fiocruz, a Embrapa, a Finep, os bancos públicos, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, no sentido de fomentar e capacitar inúmeras pequenas e médias empresas, e as pessoas também. Terceiro, Ciro compreende que não existe desenvolvimento sustentável com a maioria da população jogada no subemprego, na informalidade, na precarização do trabalho. Atualmente existem mais pessoas em idade produtiva desempregada, desalentada ou na informalidade do que com carteira assinada. Primeira vez que acontece isso no nosso país. Fora que a maioria está com seu nome nas PCs, Serviço de Proteção Crédito, Serasa, com dívidas impagáveis sem poder consumir. 4. Sabe também da importância do realismo fiscal, ou seja, não podemos gastar mais do que arrecadamos. Não é fiscalismo financista, é realismo fiscal. E sem dúvida, além do trabalho de desenvolvimento do país, essa conta também terá que ser paga pelas elites financeiras, não é só pela classe média e os pobres. A elite financeira, através da cobrança de impostos de grandes fortunas, tem que participar disso. E doações familiares também, e de lucros e dividendos, por que não? Somos dos 2 únicos países do mundo a não realizar essa cobrança. E Ciro reafirma isso a todo tempo, é só o Brasil e a Estônia. Nesse momento não serve de projeto para nada. O projeto da educação é uma constituinte também fundamental. Não é à toa que Sobral conquistou o melhor índice de educação no país. Das 100 melhores escolas de ensino básico no Brasil, 88 delas estão no Ceará. 6. Conhecedor do Brasil profundo, ele sabe que o nosso país são muitos Brasis. Daí a importância da construção de um modelo regional, especialmente a partir da criação de consórcios intermunicipais, para fortalecer a região, a territorialidade, o município. 7. Um projeto nacional deve ser acompanhado por uma política externa também forte, se articulando com os países da América do Sul, substituindo o alinhamento automático que serviu com os Estados Unidos por uma relação pautada pelos interesses do nosso desenvolvimento e de nossa independência, no trato com a China, com o BRICS e no engajamento com a África. Isso é fundamental. 8. Defesa e política externa são irmãs gêmeas. Defesa e política externa são irmãs gêmeas. Para o quê? Para poder dizer não, você precisa saber se defender.
Ciro quer nossas Forças Armadas marcadas pelo monitoramento, pela mobilidade, pela presença no território nacional. Para que isso aconteça, devemos construir uma indústria de defesa pública e privada, que uma pesquisa avançada e produção avançada estimule o nosso progresso rumo à economia do conhecimento. Mais uma vez ela aí. E as Forças Armadas têm que participar disso. A proposta de Ciro busca uma aliança social capaz de conquistar o poder e sustentar o novo projeto nacional de desenvolvimento. Só com toda a participação da sociedade vai se criar um compromisso com a maioria trabalhadora, principalmente os abandonados à informalidade, à precarização. Ninguém deve passar fome ou sofrer pela falta de teto e assistência médica no Brasil. Mas Ciro propõe que se faça isso pautado na inclusão social e na dinâmica do crescimento econômico, em vez de se limitar a adorar uma pílula de um modelo econômico que deixa a maioria das pessoas sem vez, não é? Agora, por outro lado, comunica-se com os descendentes dos crentes da política, né? E dos partidos, completamente criminalizados pela sociedade. Nós precisamos ganhá-los para uma proposta generosa e transformadora, que associe o desejo da autoconstrução à necessidade de solidariedade e reconheça que nós só podemos nos engrandecer se nos engrandecermos juntos. Esse é o espírito de solidariedade, né, de integração, de cooptação no sentido positivo das pessoas. O objetivo dos progressistas é a grande compartilhamento, né? Ver a vida dos homens e das mulheres comuns elevados ao patamar mais alto da capacitação, da abrangência e da intensidade, crescendo juntos, não divididos entre opressores e oprimidos, incluídos e excluídos, minorias empoderadas, cooptadas ou ludibriadas. Este livro do Ciro Gomes, segundo Mangabeira Unger, serve de manual para os inconformados, verdade. Mostra como uma alternativa transformadora pode virar realidade entre nós. Demarca passo a passo o rumo que falta ao Brasil. Isso é uma promessa de grandeza. São as palavras do Mangabeira Unger, numa apresentação belíssima e muito inteligente do prefácio do Ciro, que nós vamos continuar nossos estudos aqui pelas nossas redes sociais, Facebook, Dr. Márcio Aurélio, e minha página também, Dr. Márcio Aurélio, no YouTube, e Raiz Trabalhista no YouTube. Vou deixar tudo grifado aí para a gente ter essa facilidade. Você no YouTube, você assina, compartilha e aperta o sininho para você ser notificado. Todo dia às 5 horas da tarde nós estaremos aqui conversando passo a passo sobre o livro do Ciro. Tá bom, pessoal? Fica aqui a minha intenção da conversa, do debate, do fomento, do estímulo, a troca de ideia, não no sentido aqui, nenhuma pretensão de dar aula. Mais uma vez faço questão de ressaltar esse aspecto dessa minha iniciativa. Nos vemos amanhã. Aquele abraço.